Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 34, que nos diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Muitas coisas acontecem para esfriar o nosso coração. Por isso, tantas pessoas estão hoje frias. Jesus mesmo avisou que isso iria acontecer quando lá nos mostrou no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículo 12, o seguinte: Por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ainda bem que não disse que seria de todos. Então resta uma esperança para nós: que nossos corações sejam incendiados com o poder e o amor do Senhor, o nosso Deus, e não nos deixemos esfriar com as coisas deste mundo. Após a morte de Jesus, os discípulos estavam tristes e desmotivados. 2 discípulos iam embora de Jerusalém, mas era ali que deveriam ficar, esperando a promessa do Consolador. Então Jesus apareceu e caminhou junto com eles para lhes reaquecer o coração. Eles sentiram o seu coração se abrasar com o fogo do Espírito Santo e disseram um ao outro: Porventura,
Não nos ardia o coração quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Assim Jesus quer fazer conosco quando estamos na direção errada e começando a se esfriar, para nos incendiar novamente o coração. Pois passamos por processos, vales, tempestades, lutas, problemas, situações e circunstâncias que nos levam à frieza através da frustração e da decepção, gerando em nós desânimo, cegueira espiritual, conversas que não edificam e dúvida nos encaminhando para a desobediência. Mas não podemos aceitar isso. Temos que tomar cuidado para que não haja o esfriamento do nosso coração e manter vigilante os nossos pensamentos e atitudes, como vemos descrito no livro de Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10, que diz: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Você já teve uma experiência com Deus? A palavra experiência é algo que acontece além de nossos limites já conhecidos e delimitados. É algo que vai além de nosso perímetro, de nossas fronteiras. Toda experiência me leva a ampliar seus limites. Então, quando falamos de uma experiência com o Senhor, isto se torna ainda mais radical, pois se relacionar com aquele que é o Criador, mas também com o Salvador e com o Consolador. Algo maravilhoso para se viver. Quero citar aqui John Wesley, pois teve muitas experiências com o Senhor e uma delas ficou conhecida como o Dia do Coração Aquecido. Em 24 de maio de 1738, ele escreve que cerca das 20 horas e 45 minutos, enquanto o pregador escrevia a mudança que Deus opera no coração mediante a fé em Cristo, senti o meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que agora confiava realmente em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E me foi dada a segurança de que Cristo havia perdoado os meus pecados, sim, os meus, e que eu estava salvo da lei, do pecado e da morte. Aquela experiência marcou de forma tão profunda a vida de Wesley que não se conteve somente a ele, mas ele foi tão cheio do Espírito Santo que transbordou para todos à sua volta e marcou profundamente a vida da sociedade inglesa no século XVIII. Assim é a nossa experiência com o Senhor. Por ser algo que vai além de nossos limites, deve então alcançar aqueles que nos cercam, nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos amigos, colegas de trabalho, nosso bairro e todos que precisam ser tocados pela nossa experiência com Deus, pois ela não deve ser solitária. Embora sintamos o toque do Espírito Santo no íntimo do nosso coração, temos que testemunhar deste amor àqueles à nossa volta. E quando temos uma experiência com o Senhor, nosso coração se aquieta nele. É comum ouvirmos testemunhos de pessoas que se diziam muito ansiosas, inquietas, irritadas e estressadas. E quando passam por uma profunda experiência com o Senhor, um encontro com Jesus, se sentem acalmadas e podem agora descansar nele. Outra característica de nossa experiência com o Senhor é que ela deve ser constante e progressiva. Ou seja, é um caminho onde, à medida que caminhamos com Ele, vamos aprofundando o nosso relacionamento e sentindo cada vez mais seu amor enchendo a nossa vida. A maior experiência é caminhar o resto de nossas vidas com Ele, experimentando tudo o que tem para nós e ganhando o tempo que foi perdido quando estávamos distantes dele. Não faça como os discípulos que voltavam para casa sem Jesus. Permaneça na presença do Senhor e fique atento ao desânimo e à cegueira espiritual, que são sintomas de um esfriamento espiritual. Tome cuidado com as conversas que não edificam e as dúvidas que tiram sua fé. Aqueça seu coração com a palavra de Deus, com uma vida de oração e com a intimidade com o Espírito Santo, além de manter seu coração aquecido, estando sempre em comunhão e cumprindo o chamado que Jesus te confiou. Que possamos seguir buscando ter mais experiências com o Senhor e, como diz
na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 10, continuar nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Nós ainda não vimos nada, grandes coisas o Senhor tem para nós. Mantenha seu coração aquecido nele. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Como somos gratos por mais esta oportunidade, mais este fôlego de vida que o Senhor nos dá. Somos gratos pela sua presença, pelo seu amor, pela sua graça. Nada é maior, Pai, nada é maior que a sua presença. Por isso consagramos desde já este dia, consagramos nossas vidas, que venha o seu reino, que venha a sua glória, que manifeste o seu poder. Livra-nos do mal, livra-nos da tentação, livra-nos de tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra nós. Mas faça-nos, Pai, faça-nos perceber e ter o discernimento de como agir em cada situação. Não deixe faltar o pão na mesa deste teu filho. Antes, mostre e revele todo o seu querer. Pois assim como foram com esses discípulos, assim seja conosco, Pai. Não nos deixe, Pai, ficar fora ou nos afastar daquilo que o Senhor tem planejado e daquilo que o Senhor tem proposto. Pois muitas vezes as pessoas têm ignorado o seu chamado, ignorado a sua ordem, ignorado, Pai, aquilo que o Senhor estabeleceu para que seja cumprido. Muitas vezes estão tão presos às coisas desta terra que estão esquecendo de viver e aguardar a tão esperada promessa. Então, Pai, em nome de Jesus, cada vez mais alinha-nos à sua palavra, alinha-nos ao seu querer, alinha-nos à sua graça e à sua glória. Que o Espírito Santo de Deus nos direcione em tudo o que formos fazer, para que a sua glória se manifeste através de nós. Muito obrigado, Senhor. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos tudo diante do seu altar, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo que fizermos. Muito obrigado. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.